Pensa só, a cada segundo, bem agora, dentro do nosso corpo, está rolando um serviço de entrega simplesmente vital. É um sistema de transporte incrível que mantém trilhões de células funcionando. Nesta análise, a gente vai desvendar essa logística fascinante do sangue, como ele consegue levar o oxigênio que dá vida e, ao mesmo tempo, recolher o gás carbônico. Bom, vamos direto ao ponto. O primeiro grande desafio é que oxigênio e líquido não se misturam muito bem. Na verdade, mais de 98% do oxigênio que o nosso corpo precisa transportar não consegue simplesmente se dissolver no plasma do sangue. É um problema básico, sabe? Uma questão de solubilidade. Então, se ele não consegue viajar sozinho, ele precisa, bem, de uma carona. O corpo teve que dar um jeito, desenvolver uma molécula especialista em transporte, uma solução genial para esse problemão. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira parte, o desafio do transporte. A gente vai entender por que essa baixa solubilidade do oxigênio é um obstáculo tão grande e como a evolução encontrou uma saída brilhante para isso. Esse slide aqui mostra o tamanho da encrenca. Dá uma olhada nesses diagramas. Sem um transportador, o sangue conseguiria levar no máximo uns 3 mililitros de oxigênio por litro. Isso simplesmente não daria para viver. Agora, com a molécula transportadora, esse número dá um salto para 200 mililitros. Essa diferença é literalmente a chave da nossa existência. E a solução para esse desafio tem nome: hemoglobina. É uma proteína fantástica que fica dentro das nossas células vermelhas, as hemácias. Ela foi projetada para uma tarefa bem específica: se agarrar ao oxigênio onde tem muito e soltar ele onde tem pouco. Certo. Agora vamos seguir a viagem do oxigênio passo a passo. Nossa primeira parada, os pulmões. É aqui que a carga é embarcada. Agora, o que é muito legal nesse slide é essa tal de curva de dissociação da oxiohemoglobina. Pensa nela como se fosse um manual de instruções, sabe? O livro de regras que diz exatamente como a hemoglobina tem que se comportar em cada parte do corpo. Lá em cima na curva, naquela parte mais plana, é o que acontece nos pulmões. Ali a pressão de oxigênio é altíssima. Então, a hemoglobina desenvolve uma afinidade enorme por ele. Ela fica, digamos, gananciosa e vai se ligando ao oxigênio até ficar quase 100% cheia. Pronto, o carregamento está completo. Carga a bordo, tudo pronto, agora é hora de fazer a entrega. Vamos para a terceira parte, onde a hemoglobina precisa ser inteligente e liberar o oxigênio exatamente onde ele é necessário. Agora, vamos imaginar um músculo trabalhando duro durante um exercício. Lá, a concentração de oxigênio cai bastante. Isso nos joga para a parte mais íngreme da curva. E o que isso quer dizer? Que qualquer pequena queda no oxigênio já é o gatilho para a hemoglobina liberar uma quantidade enorme da sua carga. É uma entrega super eficiente, feita sob demanda. E o que deixa essa entrega ainda mais precisa é o tal do efeito Bohr. Pensa bem, tecidos ativos produzem mais gás carbônico, certo? Esse CO2 reage com a água do sangue e deixa a região um pouquinho mais ácida. Essa pequena mudança no pH já é o suficiente para alterar a forma da hemoglobina, fazendo com que ela afrouxe o oxigênio e o entregue com mais facilidade. Esse slide aqui mostra o efeito Bohr acontecendo na prática. Repara como o aumento de CO2 empurra a curva toda para a direita. Isso significa que, justamente nos tecidos que estão trabalhando mais, a hemoglobina fica mais generosa e entrega mais oxigênio. O sistema se ajusta sozinho. É incrível. Ok, oxigênio entregue. Mas o serviço ainda não terminou. Agora, a hemácia precisa coletar o lixo do metabolismo, que é o dióxido de carbono. Vamos para a quarta parte, a carga de retorno. Diferente do oxigênio, o CO2 tem uma estratégia de transporte bem mais variada. Como o gráfico mostra, a maior parte, 70%, é convertida em íons bicarbonato para poder viajar no plasma. Outros 23% pegam carona direto na hemoglobina e só uma pequena parte, 7%, viaja dissolvida. Então, o ponto-chave é entender como esses 70% são processados. Dentro da hemácia, funciona uma verdadeira fábrica de bicarbonato. O CO2 entra na célula. Aí uma enzima superveloz, a anidrase carbônica, junta ele com água, formando o ácido carbônico. Quase na mesma hora, esse ácido se quebra em duas partes, íons hidrogênio e bicarbonato. E é o bicarbonato que sai da célula para ser levado pelo plasma. É um processo muito rápido. Agora, na quinta e última parte, vamos juntar todas as peças e ver como essas duas viagens, a de entrega do oxigênio e a de coleta do CO2, estão conectadas de um jeito perfeito num ciclo totalmente coordenado. É aqui que a gente conhece o efeito Haldane.
Ele é basicamente o outro lado da moeda do efeito Bohr. No exato momento em que a hemoglobina solta o oxigênio lá nos tecidos, a estrutura dela muda de um jeito que aumenta sua vontade de se ligar ao CO2 e àqueles íons de hidrogênio. Ou seja, largar o oxigênio ajuda a pegar o gás carbônico. E este diagrama final amarra toda a nossa análise de forma brilhante. A gente consegue ver o ciclo completo. Lá nos pulmões, o CO2 sai e o oxigênio entra. Lá nos tecidos, o oxigênio sai e o CO2 entra. É uma dança contínua, sabe? Onde cada passo facilita o próximo. Então, para ficar bem claro e resumir, o efeito Bohr, o excesso de CO2 nos tecidos força a hemoglobina a liberar o oxigênio. E o efeito Haldane, a liberação de oxigênio nos tecidos faz com que a hemoglobina consiga pegar o CO2 com mais eficiência. Dois efeitos que trabalham juntos para um único objetivo, a troca de gases perfeita. Essa coreografia bioquímica toda é perfeitamente calibrada para as condições aqui ao nível do mar. Mas isso levanta uma pergunta bem interessante, né? Como será que o corpo consegue recalibrar esse mecanismo tão complexo para a gente conseguir sobreviver no ar rarefeito lá no alto das montanhas? Fica aí uma reflexão para a gente continuar explorando.